Boa tarde. Hoje, quinta-feira, iremos estudar, quinta-feira, 28 de maio, iremos estudar as matérias de História e Artes. Na matéria de História, será no módulo 2, na página 236. Iremos estudar as escolas no passado. Na aula passada, estudamos as escolas do Brasil e as escolas em outros países. E hoje iremos conhecer como eram as escolas do passado. Então, vão me acompanhando aí na página 236 para conhecermos como era a escola do passado. Então, vejam aí que o cotidiano das escolas no passado era bastante diferente das da atualidade. Ou seja, as do passado era diferente das escolas de hoje. Meninas e meninos normalmente frequentavam salas separadas e os alunos não eram incentivados a falar nem a participar ativamente das aulas. Observe as fotografias. Então vejam aí que temos duas salas de aula, uma de menina e uma de menino. Isso é como era no passado. Meninas estudavam só meninas e meninos estudavam só meninos. Era separado. Vejam que a diferença que hoje não é desse jeito. Hoje é tudo misturado. É menino com menina, com meninas, tudo misturado. Então vejam que aí já teve diferença das escolas do passado. Como falou aqui no texto, que antigamente os alunos eles não poderiam falar, então, ou seja, participar das aulas. Vejam que hoje é diferente. Hoje a gente pede a participação, que vocês participem durante a aula. Mas aí a participação não é conversas paralelas. A participação que a gente pede é para que vocês participem dos assuntos que estão sendo abordados em sala de aula, tá certo? Então, antigamente, os alunos não tinham essa participação. Então, antigamente, era só o professor falando e pronto. O aluno não poderia participar da aula. Hoje, vocês participam, quando tem dúvida, vocês perguntam. Então, vejam que a gente já descobriu outra diferença da escola do passado com a escola de hoje. Os professores passavam o conteúdo na lousa é o quadro, e ditavam a matéria aos alunos. Nesse método de ensino, os alunos deviam decorar os conteúdos e não podiam dar opinião nas aulas. Na imagem, sala de aula de meninos de 1908. Vejam que já tem bastante tempo, já são há anos que era desse jeito, não é isso? Então vejam aí que o professor, ele ditava a sua aula, o aluno copiava e o aluno não poderia participar. Ou seja, se o aluno tivesse com alguma dúvida daquele assunto, ele ia continuar com aquela dúvida, porque ele não poderia participar, fazer a pergunta sobre o assunto que ele estava com dúvida. Hoje é diferente. Hoje, o que a gente pede é, se tiver dúvida, pergunte, porque aí, quando tem dúvida, tirar da dúvida para que vocês assimilem melhor o conteúdo que está sendo abordado em sala de aula. Os uniformes escolares eram bem diferentes dos uniformes usados nos dias atuais. As meninas vestiam saias longas e camisas e sapatilhas. Os meninos vestiam bermudas, camisas e sapatos.
na imagem Sala de Aula de Meninas em 1908. Então vejam aí, são duas salas de aula, uma só de menino e uma só de menina. E vejam que até os uniformes deles estudarem tinha que ser tudo igualzinho, os uniformes tudo igual. E não poderia entrar sem o uniforme. Isso era o sapato, era a meia, era tudo igualzinho um do outro, tá certo? Na página 237, tem Aprendendo em Outras Épocas. Cerca de 100 anos atrás, além de língua portuguesa, matemática e ciência, os alunos aprendiam outros saberes. Por exemplo, as meninas aprendiam a costurar e a bordar. Os meninos tinham aulas de mercearia e de mecânica. Havia também disciplinas que ensinavam os alunos a serem patriotas e a valorizar os símbolos nacionais. Então vejam aí que além de algumas disciplinas que os alunos tinham, eles aprendiam a costurar e a bordar. Isso já era um tipo de trabalho para aquele. Tem gente que faz esse tipo de trabalho, de bordado, de costura, né? Isso ganha seu dinheiro com essa profissão. Também tem gente que de mercearia, os meninos eram mercearia, e de mecânica também, viu? Vejam aí, temos aí, ó, alguns materiais como era antigamente. Então, a caneta de tinteiro, então a caneta não era como hoje. A caneta de hoje, ela tem a tinta. Só que essa era diferente. Essa era tipo pincelzinho, era para escrever. Colocava a pontinha do pincel na tinta e aí ia escrevendo. Toda hora tinha que fazer isso, porque ela ia falhando. Aí colocava a pontinha do pincel dentro da tinta e ia escrevendo. Isso era antigamente. Hoje a caneta é de tinta, mas aí a gente dura mais tempo com aquela caneta e não precisa estar molhando, colocando a pontinha na tinta para poder escrever. Vejam aí a diferença de antigamente e a diferença de hoje. Vejam a bolsa, como era a bolsa dos alunos, como era desse jeito, a bolsa de couro. Hoje cada um tem sua bolsa, hoje é de carrinho, aquela que vai puxando. Vários tipos de bolsa, tem umas que coloca do lado, tem outras de costa, de carrinho. Então, hoje existem diversos tipos de bolsa, de modelos de bolsa. E antigamente se usava a bolsa de couro. Era desse formato aqui, que ela parecia uma pasta, que os alunos usavam dessa forma. Vejam também a carteira dos alunos, como era. Era a cadeira e a mesa, tudo pegadinho. A carteira e a mesa, vejam aí como era antigamente. Hoje, não vimos mais carteira desses modelos assim, não é isso? Era carteira de madeira. Hoje não vimos mais esse modelo. Hoje existem vários modelos. Vejam aí que na educação infantil é um modelo de cadeira e aí vai subindo de acordo com as modalidades de ensino, ou seja, com as séries que vão se avançando. Tem escola que vai mudando até o modelo da carteira por série, viu? Tem escola que é assim, os modelos da carteira é por série, vai mudando de acordo com as séries dos alunos, tá certo? Mas antigamente era tudo dessa forma assim. Vejam aí que é bem diferente da nossa realidade hoje, como era antigamente. É como eu falei para vocês. Vocês lembram que sempre eu falava na sala de aula que hoje vocês têm tudo. Antigamente era tudo bem mais difícil para estudar. Era com dificuldade de não ter
escola no mesmo local que as pessoas moravam. As pessoas tinham que optar por trabalhar ou por estudar. É por isso que antigamente havia muitos analfabetos que não sabiam ler nem escrever, por conta da dificuldade que tinha. E hoje vocês têm tem tudo, tem a escola onde você mora, tem tudo, tem a bolsa que o papai e a mamãe compra, que faz um esforço para comprar, compra do jeito que você quer. E às vezes, muitas vezes, tem criança que não vai para a escola para estudar. Tem criança que vai só no intuito de brincar. Brinca dentro da sala de aula, brinca fora da sala de aula e fica com dificuldade na hora das atividades por conta da brincadeira e das conversas paralelas. Vejam aí a dificuldade, como se tinha antigamente, era bem dificultoso, tinha muita dificuldade para frequentar uma escola, para ter materiais. Tinha gente que não tinha bolsa, tinha gente que não tinha. Então, assim, vejam que antigamente era bem mais difícil e as pessoas se interessavam mais para estudar. Hoje vocês têm tudo e muitos, às vezes, vão para a escola todos os dias, mas não vão com o intuito de estudar, vão com o intuito só de brincar. Mas não é essa a realidade. Então, como eu já falei para vocês, hora de brincar é hora de brincar e hora de estudar é hora de estudar, tá certo? Vamos lá dar continuidade. Então, naquela época, nem todo mundo podia estudar, tá vendo? Como eu já falei para vocês. Naquela época, geralmente só as crianças de família mais rica tinham acesso ao ensino, tá vendo? Que eu acabei de falar para vocês, a maioria das escolas era paga e os valores eram bastante elevados. Dessa maneira, nas famílias mais pobres, as crianças acabavam passando seu dia a dia trabalhando ou ajudando os adultos em tarefas domésticas, tá vendo? Como eu falei para vocês, antigamente era mais difícil de estudar. Então, vejam que só quem podia estudar eram as crianças que tinham dinheiro, que era de uma família mais rica, que tinha condições de pagar uma escola. Hoje em dia não, hoje em dia os pais eles fazem de tudo para poder pagar uma escola, para que vocês tenham um aprendizado melhor. E às vezes você não valoriza isso. Você só vai para brincar, brincar, brincar e querer estudar nada, não é isso? Então, antigamente as crianças, ela não tinha as crianças mais pobres, né? Ela não tinha esse como tem hoje. Hoje tem a opção da escola privada e da escola do município. A criança às vezes não pode pagar uma escola privada, vai para a escola do município. Tem o município, tem o estado e tem a privada que se diz particular. E antigamente não, antigamente só eram as privadas, o preço era alto e aí as crianças pobres elas não poderiam pagar essas mensalidades e aí elas não estudavam, elas iam ajudar os seus pais nas atividades domésticas. É por isso que antigamente tinha tantos analfabetos, por conta da dificuldade que tinham para estudar, tá certo? Vamos lá. Tem assim, hoje em dia, mesmo com o direito à educação garantido por lei, será que todas as crianças frequentam a escola? Então, essa pergunta que eu tenho aí para vocês, será que todas as crianças frequentam a escola? Hoje está bem mais fácil. Hoje tem a escola municipal, a escola estadual e tem a rede privada. Então, hoje não há desculpa para dizer assim, hoje eu não estou na escola porque eu não posso pagar uma escola. Que hoje temos a escola, a rede privada, temos a rede municipal e temos a rede estadual, tá certo? Então, hoje não vai para a escola quem não quer. É diferente dos tempos de antigamente.
Então, na página 238 tem assim: ligue os objetos escolares utilizados antigamente aos objetos escolares que correspondem a eles nos dias atuais. Então, temos aí a camiseta, que é a farda, temos o estojo e temos o caderno. Vejam aí que os de cima são os de antigamente e os de baixo são os atuais que vocês vão ligar, tá certo? No número 2 tem assim: leia um relato sobre a infância de Dom Jovina, que nasceu em 1897. Então vejam aí, vão acompanhando o relato. Comecei a estudar com 8 anos na escola Modelo da Praça, sempre com a mesma professora em todo o primário. Lembro muito bem das aulas de tabuada e cálculo rápido, por fila de carteiras. Nesse desafio de cálculos, ela dizia: a quem for melhor dou uma coisa. Eu ganhava, ela nunca me deu essa coisa. Então, na letra A tem assim: com que idade Dom Jovina entrou na escola? Então, você vai observar aí o relato dela e vai dizer a idade que ela entrou na escola. Qual é a aula que Dona Jovina descreveu no relato? Então, você vai sublinhar lá no texto qual foi a aula que Dona Jovina ela descreveu no texto. Qual era a aula que ela fazia, que ela lembrou muito. Então, na letra C tem assim: converse com seus pais, avós ou com uma pessoa mais velha que você conhece sobre o relato de Dona Jovina e pergunte como eram as aulas na época que eles iam para a escola. Depois conte aos seus colegas o que você descobriu. Então, você, quando perguntar aos seus avós, pergunta às pessoas mais velhas. E aí, vocês vão, cada um vai ter um relato diferente e vai descobrir a maneira de como era a época que eles iam para a escola, tá certo? Agora, peguem aí o módulo de artes. Hoje iremos estudar no módulo de arte a arte de cantar. Então, na página 53. Na letra A tem assim: que tipo de música você gosta de cantar? Quais são os seus cantores favoritos? Aí, isso aí é só para você refletir, tá certo? Se você quiser escrever ao lado, pode escrever. Na página 54, temos aí, então, cada um gosta de um tipo de cantor, cada um gosta de um tipo de música, né? Isso vai de pessoa para pessoa. Além de falar com a voz, podemos cantar com ritmo e melodia. Essa atividade é muito prazerosa e o canto pode fazer parte dos mais diversos momentos de nossa vida. Veja aí alguns exemplos. Então, vejam aí, temos aí: o canto pode estar presente em uma situação comum, como cotidiano, como em uma roda de amigos. Também pode fazer parte de situações especiais, como festas e celebração. Também podemos nos reunir em um coral e cantar cerimônia específica. É o caso do grupo dessas crianças que se apresentou na cidade. E também há pessoas que decidem profissionalmente ao canto. Ou seja, a profissão dele é cantor. Então, ele decide ser cantor. Então, o que ele vai fazer? Só cantar. Ali é uma profissão. Na página 55 tem assim: no Brasil, existem muitos cantores. Alguns deles são conhecidos em vários países pela beleza de suas vozes. Então, vejam aí a cantora baiana Gal Costa, a cantora alagoana, o cantor alagoano Djavan. Vejam aí que ele é alagoano, é do nosso estado. E o cantor mineiro
Milton Nascimento. Então, a cantora baiana Gal Costa, ela se apresentou no Rio de Janeiro em 2004. O cantor alagoano, ele se apresentou em Los Angeles, nos Estados Unidos, em 2000. E o cantor Milton Nascimento, ele se apresentou no Rio de Janeiro em 2001. Toda voz é única, seja dos cantores acima, sejam a nossa própria voz. Essa particularmente se deve ao timbre, uma característica única pertencente ao todo o som. Todas as vozes têm o seu próprio timbre. Então, na página 56, tem aí Elis Regina, nasceu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, em 1945. Começou a se apresentar como uma cantora ainda criança, tornando-se conhecida pela potência de sua voz. A artista também se destacava durante suas apresentações, pois além de cantar, ela movimentava todo o corpo para se expressar. Então veja aí que além de cantar, ela fazia gestos durante os seus cantos. Na página 57, tem assim: só conseguimos expressar o canto com a voz, que é produzida pelo corpo. Por isso é importante prestar atenção a alguns detalhes corporais ao cantar. Então aí, perceba a respiração, é por meio dela que o nosso corpo emite voz. Todo o nosso corpo contribui com nossa voz, portanto, fiquem atentos à sua postura. Sinta a vibração da voz na garganta. Agora, na página 58, tem uma canção, um sítio do Seu Lobato. Então, o que é que vocês vão fazer aí? Eu peço que vocês façam lá no caderno de desenho, vai interpretar o que você irá cantar sobre o sítio do Seu Lobato. Então tem assim: Seu Lobato tinha um sítio, ia, e no seu sítio tinha um cachorrinho, ia, era uau, uau, uau pra cá, era uau, uau, uau pra lá, era uau, uau, uau pra todo lado, ia, Seu Lobato tinha um sítio, ia, e no seu sítio tinha uma vaquinha, ia, era mu pra cá, era mu pra lá, era mu pra todo lado, ia, Seu Lobato tinha um sítio, ia, e no seu sítio tinha um gatinho, ia, era miau, miau pra cá, era miau, miau pra lá, era miau, miau pra todo lado, ia, Seu Lobato tinha um sítio, ia, e no seu sítio tinha um pato, ia, era quá, quá, quá pra cá, era quá, quá, quá pra lá, era quá, quá, quá pra todo lado, ia, Eu acredito que vocês conheçam essa canção do sítio do Seu Lobato. Então vocês vão fazer lá, aí já tem os personagens que aparecem na cantiga, mas eu quero que vocês desenhem os seus personagens e lá no caderno de desenho. Então, de acordo com o que você vai cantando, você vai fazendo os seus desenhos da cantiga que aparece aí, tá certo? Então, vocês cantem bem muito essa canção do sítio do Seu Lobato, desenhem de acordo com a cantiga e espero que vocês tenham gostado e cante a canção
que vocês conhecem. Eu acho que todos vocês conhecem essa canção, tá certo? Por hoje iremos ficar por aqui. Tchau e até a próxima aula.